Venham todos vocês, venham todos, reunidos num só coração. Bom dia, senhores e senhoras, amigos e amigas, povo e pova, como eu costumo dizer. Eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você pela presença em nossas lives matutinas, um pouco mais diferente nesse formato novo. Afinal de contas, estamos vivendo o desemprego. Infelizmente, fomos demitidos ontem, escrevemos um texto falando sobre a realidade, né, apontando alguns pontos, né, em corte de gasto, como faria o Papa Francisco, fez um corte de gasto, trazendo 10% de corte no salário dos cardeais, 8% no corte nos cargos dos religiosos, 3% nos sei mais o que. É só ler o artigo, tá no Google, tá no G1, tá nos artigos diversos aí. Aí alguém já me ligaram, já andaram me ligando, andaram mandando mensagem para mim, alguns amigos no apoio, outros questionando e outras coisas mais, né? Algumas pessoas até questionam, né, o motivo da minha demissão. Bom, é aquilo, né? Fazer o quê? Não vamos ter uma explicação lógica para isso. Deus sabe. E a gente sabe que, por mais que tentem nos criminalizar ou nos condenar, fizemos e temos a certeza, como diz a canção Mauê, demos o nosso melhor. Mas olhando ainda para o Brasil, esse Brasil bolsonarista que está aí, vivemos aí 10 dias de feriadão, ou 10 dias de luto, 310 mil mortos, chegamos nesses dias aí, e todo dia morrendo 3 mil pessoas de Covid, e nós estamos aqui preocupados com essa realidade, sem contar a multidão de desempregados que passam fome, e são mais de 14 milhões de brasileiros e brasileiras, como diria lá o senhor José Sarney, a múmia, ou melhor, Murral Eterno. Afinal de contas, continua no Maranhão lá, mandando e desmandando, como diz o povo, a família Sarney. Mas olhando ainda para a realidade da Bahia, lá onde existiu no domingo o movimento do soldado Soares, não é isso? Que viajou 250 quilômetros para poder ir até a capital, Salvador, para dar uma lição. E lá ele atingiu de forma muito imprópria um protesto contra o governador, e pintado no estilo nacionalista de ser, atirou para o alto, atirou em cima do BOPE. Não acredito que a Polícia Militar da Bahia, o BOPE especialmente, o Batalhão de Operações Especiais, iria atirar num companheiro de farda só para poder fazer média. Tenho certeza que o comandante da operação deve ter dado o tiro com muita tristeza, ou ter autorizado o tiro com muita tristeza, afinal de contas era um irmão de farda. Mas aí você pega a Bia Kiss, pega lá o deputado do PSOL, tal de Prisco, do PSOL no PSC, desculpe, estou falando besteira, PSC, ele falando que o PM que morreu como herói. Gente, a gente tem que entender o que é ser herói. Nós estamos no tempo onde a comunidade está invertendo os papéis. Existe aí grupos de pessoas que acham que ser herói é sair por aí armado de fuzil, atirando para tudo quanto é lado. Ser herói é você atirar contra companheiros de farda. Isso não é ser herói, tenho certeza. Com toda a minha inexperiência em combate corpo a corpo, ou será combate de controle de pessoas com necessidades especiais, né? Eu tenho certeza que não é ser herói dessa forma, agir com truculência, sobretudo contra companheiros de farda. E nesse caso, os companheiros de farda tiveram que reagir à truculência. Mas eu estou comentando isso porque estou vendo aqui o movimento, recebi pelo menos 2 vídeos e também recebi alguns textos, né, de alguns amigos aqui do Rio de Janeiro, falando da capacidade e do heroísmo desse cidadão chamado Wesley. É Wesley o nome dele, não é isso? Bom, que Deus abençoe, que Deus perdoe meu julgamento e também a cor e a alma desse cidadão. E certamente ele estava vivendo um surto psicótico. E cada vez mais isso nos preocupa, porque há em nosso meio cada dia mais pessoas que têm esse comportamento psicótico por defender suas razões.
Não dá para dizer que ele era um homem desequilibrado, mas há pessoas que o Dia de Fúria, né? Aquele filme que quem não viu lembra, deve lembrar da história de um homem cidadão comum que um dia de fúria perde a razão e sai por, acho, Los Angeles, Nova York, São Francisco, uma cidade, grande cidade estadunidense, atirando nos outros. Que Deus nos perdoe. E ainda falando do dia de ontem, tivemos aí a notícia que o Bolsonaro, o presidente da República do Brasil, vai pedir música no Fantástico. Alguns amigos mandaram para mim pedir música, não, ele tem que pedir a demissão do cargo. Então também pode ser também, boa proposta. Que ele ontem, o Ernesto Araújo, o ministro das Relações Exteriores, que dificultam toda a relação brasileira, pediu demissão. Também o general, comandante do Ministério da Defesa, né, o general Silva, isso, também pediu demissão. E na Advocacia Geral da União, José Levi não aguentou a pressão, e eu estava vendo lá na CBN depois para nós, na CBN, falando que o cidadão conhecido como general José Levi se recusou a entrar com uma ação pedindo que a Bahia e os outros estados não fizessem o lockdown. Fiquemos com o Evangelho de hoje, que Deus nos abençoe. Vamos nós para o Evangelho de hoje, terça-feira, dia 30 de março de 2020. O Evangelho de hoje, Evangelho de João, capítulo 13, versículos 21 ao 33, nesta terça-feira santa. Estamos entrando na Semana Santa. Domingo celebramos aí o Ramos, também conhecido como Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. A gente observa bem Jesus, ele entra em Jerusalém, aclamado como rei, e depois, 5 dias depois, ele é chamado de ladrão, de homicida, de outras coisas mais. Parecido um pouco com a realidade nossa. E a liturgia católica, a liturgia cristã, do Domingo de Ramos, reúne os dois evangelhos. O evangelho da abertura da liturgia, o evangelho de Ramos, onde a comunidade acolheu Hosana, filho de Davi, seja bendito, vem em nome do Senhor. E poucas pessoas percebem que logo depois que inicia a liturgia, ou a missa, acontece o evangelho da paixão. Ontem nós lemos o capítulo 12 de João, quando a irmã de Lázaro, aquele amigo dele que ressuscitou, ungiu o pé de Jesus. Os pés dele foram ungidos para hoje, no evangelho de hoje, João capítulo 13, versículo 21 ao 33, Jesus ele anuncia que será entregue. O interessante é que às vezes nós sabemos que a coisa vai acontecer, mas nós não acreditamos. Jesus, ele traz para a realidade dele, neste evangelho, ele fala, no versículo 26, ele apresenta que diz que aquele que vai tomar o pão ensopado, ou melhor, molhado, será o traidor. E ele entrega esse pão a Judas. Mas às vezes nas festas estamos tão na euforia de estarmos juntos, sobretudo nesse tempo de pandemia, a gente não percebe as coisas acontecendo. E no versículo, Jesus entrega no versículo 27 a Judas, e Judas logo depois entra Satanás nele. Para quem costuma dizer e costuma traduzir que a liturgia da missa é a última ceia, e nós acreditamos nisso, observe bem que alguns cristãos, alguns líderes religiosos, alguns homens e mulheres, ao comungar, não comungam o Cristo, mas sim aquilo que não presta. O interessante é que o versículo 28, Jesus fala para ele, Jesus apresenta que nenhum daqueles que estavam lá entenderam. E Jesus dá o pão molhado para ele e diz, olha, faça o que tem que fazer. E ao comungar, automaticamente, Judas recebe Satanás. Por que eu estou entrando nessa vertente aí de receber Satanás na hora da liturgia? Muitas das vezes, nós, homens e mulheres, às vezes nós estamos na igreja, vamos à missa, ao culto, à celebração, lemos a Bíblia, rezamos o texto e não percebemos em nossas atitudes o quão nós estamos a serviço do mal, pelo nosso egoísmo, pela nossa necessidade de resultados imediatos. Interessante que essa parte da liturgia é logo depois do lava-pé.
O lava-pés onde Jesus se coloca como servo. Interessante que Pedro, aquele homem que está muito ligado em tudo, no lava-pés, ele questiona Jesus a atitude. E Jesus bota a pressão e diz: olha, preste atenção no que eu estou dizendo para você. Judas já não fazia parte do grupo desde o começo. Judas, ficar no grupo com Jesus é envolver-se com a verdade. E Judas estava envolvido com a mentira de um projeto de dominação, de contra-revolução aos romanos. O interessante é que a gente comentava outro dia com um amigo vizinho nosso aqui, que Jesus foi vendido a preço de escravo, 30 moedas. Jesus, ele dá um discurso de adeus, ele diz claramente sobre a sua frustração de ter convivido com Judas, dando a ele o cargo de tesoureiro. Talvez nas comunidades o tesoureiro seja um dos cargos mais confiantes que nós temos. Nós que vivemos a dificuldade do mundo de hoje, no mundo onde as angústias nos tomam, onde vivemos as depressões, onde nós temos a incerteza, a insegurança, porque tudo nos parece difícil. O interessante é que João, o evangelista, quando escreve na primeira epístola dele, ele fala que o mundo jaz sob o poder do maligno, no seu capítulo 5, versículo 19. Cristo é o homem da novidade, é o homem do novo tempo. Cristo nos dá coragem para iluminar diante das depressões, das tristezas. O Pai nos chama para vivermos a glória. Ontem eu conversava com o Padre Mateus Vivalda, meu irmão, Padre Mateus Vivalda, ele lá da Itália, falando das dificuldades que ele está vivendo pelo peso da idade, pelo tempo de caminhada, preso à sua cadeira de roda, preso à dificuldade. Ele falando sobre a graça da ressurreição, nós meditarmos sobre a graça da ressurreição, contemplando a Cristo, o Cristo que alguns querem só o Cristo vencedor, alguns só querem o Cristo vitorioso, o Cristo que dá para eles uma chave do céu. Esquecemos que é preciso vivermos as crucificações, as cruzes diárias e também viver a ressurreição diária, acreditando no ser humano. A leitura de hoje nos mostra como é importante vivermos a verdade. Continuar a confiar no Senhor que nos acolhe, que nos chama para a vida eterna. Mesmo diante da pandemia, mesmo diante do desemprego, mesmo diante às vezes do namoro, do casamento, da relação familiar que não vai muito bem entre pais e filhos, como já cantava Renato Russo, é preciso amar. O nosso direito está nas mãos do Senhor, não em nossas mãos. Precisamos manter fiéis à palavra de Deus, fiéis a um horizonte. A profecia de verdade de Jesus da cruz também é profecia de ressurreição. E talvez nos falte isso, ter certeza que a vida é muito mais. Nós que escolhemos a fé da igreja, embora tenhamos evitado a live diária, temos feito com cuidado, com muito carinho, vamos viver o dia de hoje. Vamos tentar viver a Semana Santa de forma diferente. É pandemia. Quem puder, fique em casa. Estamos passando por um momento no Brasil que está morrendo 3 mil pessoas diárias. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Que não sejamos Judas. Que não vamos comungar apenas para entrar na fila da comunhão mas comunguemos para ter compromisso, para ter vida e para dar a vida, para gerar a vida. Satanás toma posse de Judas ao Judas comungar na mesa. E nós não podemos comungar no domingo, ou na segunda, ou na quinta-feira, na semana toda que vai ter,
e depois irmos termos com os poderosos. Foi isso que Judas fez. Ele comunga da mão do Senhor, do Cristo, profeta, rei, sacerdote, e vai de encontro para vendê-lo. E quantas das vezes nós comungamos e vendemos o irmão? E isso é muito comum. Judas, muitos dos nossos cristãos preocupados em estar na fila da comunhão. E esquece que a primeira comunhão tem que ser feita no dia a dia, na vida do excluído. Não podemos fazer a comunhão de Judas. Não podemos ou não devemos. Essa terça-feira da paixão, essa terça-feira santa, somos convidados a meditar e contemplar esse momento de Judas comungando. A moeda de prata que ele vendeu Jesus valia 4 dracmas, cerca de 5 francos. Era uma moeda com preço de escravo. Jesus desceu na terra para nos resgatar. Que nós também possamos entender esta vertente nesse dia 30 de março de 2021, nessa terça-feira santa, terça-feira da paixão. Judas comungou na mão de Jesus e foi direto entregar Jesus. É muito triste ter que reconhecer que muitas das vezes nós comungamos em nossas liturgias, lemos a Bíblia, rezamos o texto e entregamos o irmão à morte. Jesus sabia de tudo, alguém vai dizer isso. Agora, como que Judas chega a esse ponto? Ele fez parte da escola de Jesus. Foi um dos 12. Ele foi escolhido, foi chamado, ao contrário de que a tradição alguns contam, que Judas se ofereceu. Não, ele foi escolhido, ele era tesoureiro, e o tesoureiro, como diz o outro, Paulo Guedes, o posto de Piranga, o ministro da economia, é um dos caras mais importantes em qualquer governo, em qualquer grupo, até nos grupos que eu participo, por isso que eu corro da tesouraria. Talvez nós, cristãos, aprendamos que com Jesus, que esse pacto que Judas fez com os sacerdotes, escribas, com o Sinédrio, com os poderosos do seu tempo. Então temos que romper os pactos de morte. E fomos em pacto de morte. Lembramos que estamos aí vivendo com o CNLB, Conselho Nacional do Laicato, o Pacto pela Vida, com o apoio da CNBB. E temos que superar esse pacto de morte. Que a comunhão que nós temos nas nossas igrejas não seja comunhões que nos motivem a entregar o irmão, a vender o irmão barato. Como devemos chegar ao ponto de caminhar. Que as nossas comunhões não sejam comunhões para serem vistas, mas para serem vividas, para serem entregues. Que nossas liturgias sejam plenamente. Deus abençoe e nos ajude. Obrigado a você. Ficamos em casa, usemos máscara e que podamos nos cuidar plenamente uns dos outros. Eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você, médico, enfermeiro, todos vocês. Se cuidem. Bom dia. Feliz Semana Santa. Que Deus nos abençoe. Obrigado a você por me ouvir até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta a nossa página. Olha o ponto que chegou pra até dizer que não faz a diferença viver.